A dívida de estados e municípios, senhor presidente, é um dos maiores desafios ao Pacto Federativo Brasileiro atual. Não obstante, grandes esforços de negociação, sobretudo no âmbito do governo federal, não há solução no horizonte para essa perigosíssima bomba relógio que ameaça a saúde financeira de toda a administração pública. Dados de 2013 da Fundação Ulisses Guimarães, fundação do meu partido, do PMDB, apontam que a União sozinha devia 1,4 trilhão. 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Seguida pelo conjunto dos estados, com débito de 324 bilhões, e pelos municípios que tinham a pagar 134 bilhões. No total, a estimativa já era em 2013. Olham só, em 2013, de 1,8 trilhão. Então, 1 trilhão e 800 bilhões de reais a dívida consolidada entre a União, estados e municípios. E nada garante que daquele ano até agora tenha havido algum alívio, mesmo sem dispormos dos dados consolidados de 2014 e 2015. Pelo contrário, o mais provável é que esses indicadores tenham se deteriorado ainda mais. O montante já representa aproximadamente 27% do PIB. Embora a União responda pela maior parcela da dívida, seu caso não é o mais dramático, pois a administração federal também fica com a maior parte da arrecadação dos tributos do país, o que contribui para que sua situação financeira, embora preocupante, ainda se mostre razoavelmente governável. O que assusta mesmo é o contexto de calamidade em que se encontram estados e municípios. Os estados figuram tanto na posição de credores quanto na de devedores, enquanto os municípios, em regra, apenas devem, o que torna sua insolvência ainda pior. Pensando em reverter esse cenário, um grupo de economistas e advogados montou um projeto para tentar liquidar a dívida pública do país sob o título Brasil Sem Dívidas, um modelo para reflexão. O estudo tem por objetivo conscientizar a sociedade e apresentar uma saída para o problema. A proposta consiste em quitar a dívida de pelo menos 22 estados no prazo de 5 anos. É um desafio, mas um desafio possível. O grupo avaliou que, utilizando os recursos que passam pelos cofres públicos, seria possível elaborar um procedimento de liquidação da dívida. Segundo o economista Almir Hockenbach, a ideia de criar um projeto de liquidação da dívida surgiu após a tentativa frustrada do grupo de economistas e advogados em construir uma proposta de desenvolvimento segundo as vocações regionais de cada estado. Essa primeira iniciativa esbarrou no próprio endividamento público. Estados endividados não têm como se desenvolver. No momento inicial, o grupo avaliou os balanços de cada estado e da União, com o objetivo de detectar suficiência para o pagamento. Não houve sucesso. Entretanto, nessa investida, depois de analisar em pormenor os balanços de cada estado, o grupo se deparou com números que poderiam apontar um indício
de suficiência. Observou-se que da receita tributária total e do custeio havia uma sobra resultante da diferença entre receita e despesa, formadora do superávit primário. Dispondo desses dados, o grupo passou a defender a utilização de parte dos excedentes de recursos para atender a um programa de liquidação da dívida dos estados. Conforme Hockenbach, o economista, o prazo de 5 anos indica que, se forem disponibilizados 22 bilhões de reais anualmente e instalado um fundo de recuperação das finanças públicas, a quantia poderá ser satisfatória para liquidar a dívida de 22 estados, como o dinheiro entra mês a mês. Segundo o economista, a saída será utilizar esses recursos de forma lenta e gradual, pagando primeiramente a dívida dos estados que devem menos, socorrendo em seguida os que devem mais. É uma engenharia, senhor presidente. Analisando-se a proposta como um todo, vê-se que se trata de ideia viável, nascida da iniciativa de cidadãos dispostos a contribuir com o desenvolvimento do país, sem viés ideológicos ou político-partidários. É a sociedade civil instigando o Congresso Nacional a se movimentar e chancelar soluções para os problemas brasileiros com as ferramentas que a democracia oferece. E há poucos dias, senhor presidente, o Congresso Nacional, o presidente Renan, do Senado Federal, e o presidente Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, convidaram todos os governadores para uma reunião aqui no Salão Negro do Congresso Nacional para discutir o Pacto Federativo. Então, essa proposta desse grupo de economistas e advogados vem a calhar com o pensamento dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional, senador Renan e senador Eduardo Cunha, para o início de uma solução para melhorar a situação dos estados, o chamado Pacto Federativo, que só se fala há muitos anos, mas não sai das falas e do papel. Então, agora eu vejo uma possibilidade de, através desta engenharia proposta por esse grupo de economistas e advogados da Fundação Ulisses Guimarães, contribuir para o Pacto Federativo. E eu queria já pedir à minha assessoria que encaminhe cópia desse pronunciamento e desse arrazoado de ideias e propostas para o presidente, senador Walter Pinheiro, presidente da Comissão Mista do Pacto Federativo. Senador bravo, senador lutador, senador Walter Pinheiro, que eu tenho certeza que ele vai fazer bom uso dessas ideias. E também para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Então, esta, senhor presidente, é a minha contribuição, e certamente voltarei outras vezes à tribuna do Senado Federal para falar sobre Pacto Federativo, esse tema tão falado, tão discutido, mas que ainda não encontramos um caminho para solucionar a questão da dívida de estados e municípios. Muito obrigado, senhor presidente.